Olá, professores. Espero que estejam tudo bem com os senhores. Vamos aqui começar nossa apresentação do TCC final sobre segurança de barragem. O nosso grupo é composto por Bianca Lucena, Gabriel Andrade, João Pedro Barreto, Pedro Neri e Rafaela Muniz. Bom, para relembrar nossa trajetória até aqui, nossa primeira parte do TFC foi traçar um paralelo entre os três principais órgãos fiscalizadores de barragem, que são a ANA, a ANEEL e a ANM. Nós comparamos e analisamos as principais semelhanças e diferenças na legislação aplicada sobre cada tipo de barragem que cada órgão fiscaliza. Feita essa análise das leis, nos deu um bom entendimento da legislação que cada um aplica, e que há muita subjetividade quando nós falamos de segurança de barragem, pois a legislação não especifica ao certo o que deve ser fiscalizado, fica por parte do empreendedor. E foi aí que vimos uma brecha para padronizar e tirar essa variável que cada um faz a sua inspeção e padronizar as inspeções. Ou seja, nosso trabalho hoje tem como objetivo padronizar as inspeções de barragem, retirando principalmente a subjetividade dos avaliadores e a diferença entre as diversas inspeções de diversos empreendedores, fazendo um fluxograma das ações a serem tomadas e uma padronização também dos relatórios a serem entregues aos órgãos, tudo visando atingir as exigências mínimas previstas em lei. As inspeções são procedimentos que têm como objetivo avaliar e investigar possíveis riscos que podem diminuir a segurança de uma barragem. Com isso, temos três tipos de inspeções: a inspeção cadastral, inspeções rotineiras ou regular e inspeções especiais. A inspeção cadastral é a primeira inspeção a ser feita e deve ocorrer imediatamente após a sua conclusão ou antes da primeira cheia, e também caso houver alterações na sua configuração. Nessa inspeção, deve conter os dados da barragem, sua classificação e outras informações relevantes para a inspeção. As inspeções rotineiras devem ser realizadas por equipes qualificadas em segurança de barragens sem a utilização de equipamentos especiais. Na inspeção, deve ser verificadas novas anomalias ou possíveis evoluções de anomalias já observadas. A periodicidade deve seguir seu órgão fiscalizador. Para a ANA, é no mínimo uma vez por ano. Para a ANEEL, segue de acordo com a classe. Classe A, 6 meses. Classe B, 1 ano. Classe C, 2 anos. E para a ANM, deve ser quinzenal. Já as inspeções especiais devem ser executadas por equipes multidisciplinar, envolvendo especialistas das áreas de hidráulica, geológica, estrutural, elétrica, mecânica, e quando o proprietário não possuir no seu quadro de funcionários esses especialistas, deve-se contratar consultores independentes para a inspeção. A periodicidade das inspeções é de 5 a 10 anos, dependendo da sua classificação e dano potencial. Em relação à inspeção de segurança especial, que deve ser conduzida por uma equipe de especialistas, que devem ter no mínimo 10 anos de experiência em relação a projetos de barragem e devem conter o registro no CREA e no CONFEA com as atribuições profissionais para projetos, construção, operação ou a manutenção de barragens, junto à indispensável presença do responsável técnico pela segurança da barragem inspecionada, compõe-se uma equipe que irá realizar a inspeção. A necessidade da presença de alguns especialistas irá variar de acordo com alguns critérios, como o tipo de barragem, se ela é de aterro ou de concreto, o tamanho da barragem, se é pequena, média ou grande, se existe ou não a instrumentação na barragem inspecionada, e variando também de acordo com a anomalia encontrada ou evento ocorrido para que fosse necessária essa inspeção. Tudo isso apresentado neste quadro. Lembrando que neste quadro está apenas a equipe mínima
podendo ser necessária a presença de outros profissionais, como um geólogo, um engenheiro mecânico ou um eletricista. Bom, agora vamos falar um pouco da padronização da classificação das barragens. Essa padronização tem o objetivo principal apresentar uma proposta de um modelo para a obtenção de uma classificação das barragens, essencialmente quanto à sua segurança estrutural, sua importância estratégica, riscos para a população ajusante e um meio eficaz de planejar e programar a alocação dos recursos necessários para a sua manutenção dentro dos padrões de segurança exigidos pela legislação e pelas normas técnicas brasileiras. Essa matriz de padronização é composta por 4 conjuntos, sendo o primeiro conjunto o de periculosidade P. Dentro desse conjunto de periculosidade, existem 5 itens: a dimensão da barragem, o volume total do reservatório, tipo de barragem, tipo de fundação e a vazão de projeto. Após a obtenção desses 5 dados da sua barragem, é feita uma somatória para a obtenção do dado P. Se o P estiver entre 10 e 20, o nível de periculosidade é de baixo a moderado, P entre 20 e 30, significativo, e P maior que 30 é elevado. No segundo conjunto, nós temos o grau de vulnerabilidade, o V. Ele pode ser avaliado envolvendo aspectos relacionados com o estado atual da barragem, com a sua história e com a operacionalidade e a facilidade de manutenção das suas estruturas hidráulicas. Dentro desses aspectos estão o tempo de operação, a existência de projeto, a confiabilidade das estruturas vertedoras, tomada d'água, a percolação, as deformações afundamentosas e a deteriorização dos taludes. Uma nota: se a pontuação em qualquer coluna for 10, isso implica numa intervenção imediata na barragem. Fora isso, se a vulnerabilidade for maior que 35, ela é elevada. Se estiver entre 20 e 35, moderada. Entre 20 e 5 é baixa e menor que 5 é muito baixa. O terceiro conjunto é a importância, que reúne parâmetros que, por seu volto ou magnitude, confere o valor estratégico associável à barragem no caso de eventual ruptura. Então, entramos com os dados das barragens na tabela e retiramos o valor de M, N e O, e assim calculamos a importância. O potencial de risco sugere a classificação de enquadramento da barragem segundo o nível de risco à segurança. Essa classificação está associada ao índice do potencial de risco, vulnerabilidade e importância, como demonstrado anteriormente seu cálculo. Feitas todas as padronizações necessárias, agora nós vamos para o roteiro das inspeções. A situação usada para as nossas fichas de inspeção de barragem são baseadas na exigência da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. Essas situações são NA não aplicável, NE não existente, PV primeira vez, DS desapareceu, DI diminuiu, PC permaneceu constante, AU aumentou e NI não inspecionado. A classificação da magnitude usada nas nossas fichas de inspeção de barragem também é uma exigência da Lei nº 12.334, de 2010. Essa classificação é I, anomalia de dimensão insignificante, que é quando a anomalia pode simplesmente ser mantida sob observação pela administração local. P, anomalia de pequena dimensão, que é quando a anomalia pode ser resolvida pela própria administração local. M, anomalia de média dimensão, que é a anomalia que só pode ser resolvida pela administração local com o apoio da administração regional. E G, anomalia de grande dimensão, que é a anomalia que só pode ser resolvida pela administração regional
com o apoio da administração central. Essa é a nossa matriz decisão. Com ela você tira o nível de perigo de sua anomalia. Nós decidimos fazer uma matriz decisão para tirar a subjetividade dos inspetores, que por sua vez só irão assinalar a situação da anomalia e a magnitude, e a matriz dirá o nível de perigo daquela anomalia que o profissional está inspecionando. Da matriz decisão é retirado o nível de perigo que é estipulado pela Lei 12.334 de 2010, que exige no mínimo 3 níveis de perigo: nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3, sendo o nível 0 nenhum perigo, não comprometendo assim a segurança da barragem. Já o nível 1 é o atenção. Ela não compromete a segurança da barragem a curto prazo, mas deve ser controlado e monitorado. Já o nível 2 é o alerta. Esse já há risco da barragem, devendo ser tomadas as providências para eliminar o problema. O último nível é o nível 3, a emergência. Esse já há risco de ruptura iminente, ou seja, uma situação fora de controle. É muito importante lembrar também que os inspetores somente deverão preencher a magnitude e a situação, assim saindo o nível de perigo da nossa matriz decisão. E só lembrando, tratando-se de primeira inspeção, as situações escolhidas devem ser a NA, não aplicável, NE, não existente, PV, primeira vez, NI, não inspecionado, pois as outras situações não fazem sentido ser preenchidas quando se trata de primeira inspeção. Todas as nossas fichas baseiam-se em fichas apresentadas no Manual de Segurança e Inspeção de Barragens e contém a tabela de dados gerais e condição atual, que pede o nome da barragem, as coordenadas, o município e o estado, o nome e assinatura de quem for vistoriar a barragem, o cargo, a instituição, a data da vistoria, o número da vistoria, a cota atual do nível d'água, a bacia, nome do proprietário e administração regional e a caracterização do rejeito. Todas essas informações são comuns para as fichas de inspeção de todas as barragens. As fichas de inspeção apresentam possíveis anomalias separadas por classe e grupo. Para a barragem de enrocamento com face de concreto, está disponível os grupos a serem avaliados, sendo eles ombreiras, cristas, instrumentação, vertedouro e assim por diante, até inspecionar a barragem como um todo. Esses grupos podem variar de acordo com cada tipo de barragem e dentro de cada grupo apresentam anomalias de grande relevância para a inspeção. Na imagem, é possível notar que o grupo ilustrado é o de instrumentação e, como consequência, as anomalias a serem inspecionadas, como piezômetro, marcos superficiais, inclinômetros, nível de água do reservatório e assim até completar esse grupo, assinalando de acordo com a situação e magnitude. Para as fichas de inspeção de barragem de terra, o modo de preenchimento da ficha é o mesmo, analisando a situação e a magnitude da anomalia inspecionada, para assim dar a nota. Porém, este tipo de barragem possui algumas anomalias específicas, provenientes da sua própria estrutura. E por este mesmo motivo, tem um grupo de anomalias a ser inspecionado, referente às condições de estabilidade da barragem. Bom, aqui nós temos mais um roteiro de preenchimento das fichas de inspeções. Esse roteiro agora é para obras civis em barragens de hidrelétrica. Obviamente, os roteiros têm que ser diferentes, pois cada tipo de barragem há um tipo de anomalia a ser investigado. Por exemplo, quando a gente se fala em barragens de usina hidrelétrica, nós possamos ver que há tabelas diferentes quando comparado com as outras. Por exemplo, escada para peixes,
pátios, plataforma de transformadores, onde nas outras barragens que nós fizemos não tiveram esses requisitos. Então, aqui estão todos os requisitos que todos os grupos que nós pesquisamos, e em cada grupo tem um exemplo aqui do lado, a instrumentação. Em cada grupo há uma série de anomalias que tem que ser investigada. Nesse caso aqui nós estamos ilustrando a instrumentação. São 18 itens que devem ser investigados. Para a ficha de inspeção de barragem de concreto, nota-se umas pequenas mudanças nos grupos a serem inspecionados perante outros tipos de barragem, porém com o mesmo princípio. Na imagem está ilustrado a inspeção do grupo de instrumentação. Este grupo está presente em todos os outros tipos de barragem. O que as difere são as anomalias, ocorrendo algumas pequenas variâncias. Então, o preenchimento das fichas consiste em assinalar a situação atual da anomalia e a magnitude que a anomalia se encontra. Com estes dois dados, entramos na matriz de decisão, apresentada anteriormente. E assim, obtemos a nota referente a cada anomalia do grupo inspecionado. A partir dessa nota, o profissional irá utilizar dos fluxogramas para assim saber quais medidas devem ser tomadas. Para deixar essa padronização o mais claro possível, foram realizados fluxogramas. Esse fluxograma que temos aqui é o caminho geral a ser tomado, independente do tipo de barragem ou qual anomalia está sendo estudada. Então, classifica-se a barragem e, a partir da nota, sabemos qual inspeção vai ser realizada. Como, por exemplo, uma barragem de nota 1 será realizada uma inspeção rotineira. Foram detalhados fluxogramas para cada anomalia em cada tipo de barragem. Nesse exemplo, temos um fluxograma de erosão em barragem de terra. E o que muda desse fluxograma para o fluxograma geral são as providências a serem tomadas que foram dadas como exemplo. Este é um outro exemplo também em barragem de terra, porém agora em ruptura. Pode-se observar que as providências a serem tomadas são bem parecidas. Esse é um exemplo de como o fluxograma geral pode ser aplicado à barragem de concreto para anomalia de fissuração. Assim, apresentam possíveis providências a serem tomadas caso seja atribuída uma nota 3, necessitando de uma ação imediata, ou caso receba uma nota 2 e seja necessário uma intervenção. Outro exemplo de aplicação do fluxograma geral para a barragem de concreto, mas agora na anomalia nos dispositivos de descarga. E mais uma vez mostra a facilidade de ações a serem tomadas ao seguir o fluxograma. A mudança para cada anomalia se dá pelas providências a serem realizadas oriundas das notas atribuídas das inspeções. Esse conjunto de exemplos são apenas algumas sugestões de providências a serem tomadas, mas cada ação deve ter o aval do engenheiro responsável pela segurança da barragem. Ao término de qualquer inspeção, deve ser feito um relatório de segurança da barragem, que deverá ser entregue ao órgão responsável por esta barragem, a ANA, a ANEEL ou a ANM, de acordo com a periodicidade que cada órgão exige. Esse relatório deve conter, no mínimo, a apresentação da barragem, o objetivo do relatório, os dados da barragem, as principais características da barragem, o histórico de anomalias da barragem, a identificação e avaliação das atuais anomalias, comentários complementares e ações necessárias a serem tomadas de acordo com essas anomalias, a declaração do nível de perigo da barragem
E por fim, as conclusões e recomendações e ações a serem implementadas pelo empreendedor. Foi realizada uma análise em cada tópico do Plano Nacional de Barragens, assim conseguindo esclarecer como cada órgão fiscalizador estudado aplica a Lei nº 12.334, de segurança de barragem, e determinar as principais diferenças quanto à rigorosidade de cada órgão, buscando levantar as principais diferenças no que diz respeito à classificação das barragens, o plano de segurança da estrutura, os prazos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do plano de segurança de barragens, das inspeções de segurança, do plano de ação de emergência e da revisão periódica de segurança. Com todos esses dados levantados e analisados, conseguimos então realizar a padronização das inspeções. Para isso, criamos fichas de inspeções, um roteiro de inspeção e o fluxograma com as possíveis medidas a serem tomadas. Assim, diminuindo a subjetividade presente nas inspeções de segurança. Portanto, nosso objetivo de elucidar uma forma de diminuir a quantidade de acidentes em barragens foi alcançado. Gostaria de agradecer a todos os professores que nos auxiliaram durante esse estudo. Muito obrigado. Olá, professores, eu sou a Bianca e vim fazer a conclusão do nosso TCC. O nosso trabalho fez um paralelo das normas das 3 maiores agências reguladoras de barragens do Brasil. Com isso, conclui que as leis têm suas brechas, a fiscalização é pouca e não tão eficiente, e os relatórios não são tão objetivos quanto o engenheiro gosta. Então, como não podemos mudar ou aumentar a fiscalização por hora, resolvemos seguir a linha de padronizar e aumentar a objetividade dos relatórios. Ao meu ver, a gente conseguiu atingir esse objetivo. É claro que não totalmente, porque não tem como tirar a subjetividade da fiscalização de um perito. Cada perito vai analisar de uma forma, cada perito tem a sua visão. Porém, o relatório em si, ele se tornou mais rápido, mais fácil para quem está realizando e para quem está analisando ele após a realização, e mais objetivo, mais numérico. Obrigada. Olá, professores, como estão? Eu sou o Gabriel e vou falar de uma conclusão pessoal sobre o tema de segurança de barragens. Visto que o enfoque sobre colapso das barragens aumentou nos últimos anos, isso estimulou a realização desse TFC. Assim, a princípio, foi realizada um estudo sobre as leis dos órgãos fiscalizadores das barragens, ficando evidente a não coerência e defasagem ao incumbir o próprio empreendedor a fazer a segurança da sua barragem. Com isso, a nossa proposta é padronizar as inspeções com fichas apropriadas a serem seguidas e, consequentemente, com o auxílio de fluxogramas, tomar as providências necessárias. Desta forma, tirando ao máximo a subjetividade a respeito da segurança de barragem. Muito obrigado. Boa noite, professores. Eu venho aqui mostrar minha conclusão, falar um pouquinho, depois de um ano de pesquisa sobre esse tema, a minha conclusão pessoal. Então, após um ano de pesquisa sobre o tema de segurança de barragem, mais específico em análise das leis, primeiramente eu vejo que há uma grande defasagem quando se diz respeito à análise das leis, porque você não encontra muitos estudos sobre isso, então nosso estudo vai contribuir para essa área. E uma opinião mais individual do projeto em si, não que as leis que estão sendo aplicadas, não que as leis vigentes hoje sejam ruins, mas que o modelo que é aplicado, dando total liberdade para o empreendedor, talvez aqui no Brasil não funcione tão bem quanto se funcionasse em outros países. Porque, para minha visão, para dar total liberdade você tem que conseguir punir. E aqui no Brasil há uma defasagem quanto a isso. Então faz-se necessária uma padronização, que é o que propomos no nosso trabalho, porque padronizando nós deixaremos tudo igual
e também tiraremos a subjetividade que cada empreendedor, empreiteira, dono de barragem tem em visão a sua inspeção. Muito obrigado. Olá, professores. Eu sou o Pedro e venho aqui apresentar a minha conclusão pessoal sobre o nosso trabalho final de curso, com o tema em segurança de barragens. O grupo foi motivado a fazer esse trabalho devido ao grande número de acidentes ocorridos nos últimos anos. Durante o estudo, notou-se uma grande subjetividade nas inspeções das barragens, pois esta é de responsabilidade total do empreendedor, do dono da barragem. Ele tem que contratar uma empresa para inspecionar sua própria barragem, criando assim brechas. Isso é previsto em leis, nas leis que nós analisamos e estudamos. Como não podemos mudar as leis, resolvemos abordar o tema de uma outra perspectiva, padronizando as inspeções. Para isso, criamos fichas de inspeções com uma leitura mais fácil, mais direta, abordando partes da estrutura e a estrutura como um todo, padronizando assim a nota associada à barragem em cada inspeção. Então, formamos fluxogramas com base nas anomalias que podem surgir na barragem, mostrando neles possíveis medidas a serem tomadas para evitar ou solucionar as anomalias encontradas. Assim, eu acredito que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo de estudar, entender as dificuldades existentes nas barragens hoje e criar umas possíveis soluções para evitar novos acidentes. Muito obrigado. Olá, professores. Eu sou a Rafaela. Eu estou aqui para fazer a minha conclusão em relação ao nosso TCC, que é de segurança de barragem. Bom, a gente optou por fazer a análise das leis porque eram as únicas informações concretas que a gente tinha. E a ideia do nosso TCC é acabar com todas as brechas da lei. A lei permite que o próprio empreendedor faça a sua inspeção na sua barragem. Então, ele pode contratar a empresa que quiser para fazer a sua inspeção e fazer do jeito que quiser. Então, a nossa ideia é acabar com isso, porque isso acarreta em vários erros. Então, a gente criou o padrão, fez um roteiro, padronizou várias etapas e criou fichas para serem seguidas nessa inspeção. A partir disso, foram feitos fluxogramas que indicam a atitude que deve ser tomada a partir daquela inspeção. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é diminuir ao máximo essas brechas, esses erros que podem acontecer para poder garantir a maior segurança de todos. É isso, muito obrigada.